Cremar ou não cremar? Essa é a questão que tem tirado o sono de muita gente. Com a tragédia do Covid-19, a ideia da cremação passou a ser discutido pelas pessoas no Brasil e no mundo. Talvez você não saiba, mas nunca houve na história tantas pessoas cogitando a possibilidade da cremação. Existe um crescimento cada vez maior de pessoas optando pela cremação ao invés do sepultamento tradicional. É verdade que para muitos povos a cremação é algo normal e culturalmente aceito, mas também é necessário lembrar que na cultura judaico-cristã a cremação continua sendo um grande tabu. Se interessou pelo tema? Então continue conosco, pois nesse vídeo queremos responder as seguintes questões. Por que a cremação é tão rejeitada pelos cristãos? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema delicado, especialmente à luz da promessa da ressurreição? Antes de seguir em frente, precisamos entender o que é cremação. Cremação é o processo pelo qual o corpo de um falecido é reduzido a cinzas. Antes do procedimento, objetos metálicos, como joias ou próteses, são removidos do corpo, que é colocado em um caixão ou recipiente especial. Em seguida, o corpo é levado a um forno que atinge altíssimas temperaturas, cerca de 1000 graus Celsius. Durante várias horas, o corpo é exposto ao calor, decompondo-se até restarem apenas fragmentos ósseos. Esses restos são triturados, formando as cinzas, que são inodoras e não contêm carbono. Após o processo, as cinzas podem ser enterradas, espalhadas ou guardadas, conforme o desejo da pessoa ou de seus familiares. Agora que entendemos o processo de cremação, vamos pensar sobre o porquê tantos cristãos rejeitam a ideia da cremação. A rejeição à cremação entre os cristãos tem suas raízes em uma combinação de fatores históricos, culturais e, em grande parte, pela maneira como o fogo é retratado nas Escrituras. Embora a Bíblia não condene diretamente a prática da cremação, a relutância em adotar essa prática pode ser atribuída ao simbolismo negativo frequentemente associado ao fogo, tanto na Bíblia quanto na tradição cristã. O fogo, nas Escrituras, aparece sob duas perspectivas principais: punição e purificação, e essas duas ideias moldam muito da forma como os cristãos enxergam a cremação. Na primeira perspectiva, o fogo aparece na Bíblia ligado à ideia de punição. O fogo é frequentemente associado ao juízo divino, especialmente no contexto do inferno, que é descrito como um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos, conforme está escrito em Mateus 25, verso 41. Essa imagem de fogo como punição eterna tem um impacto significativo na forma como os cristãos encaram o uso do fogo no tratamento do corpo após a morte. A ideia de que o corpo, que foi o templo do Espírito Santo, ser submetido ao fogo, que em muitos casos é visto como símbolo de destruição e condenação, causa desconforto para muitos fiéis. A cremação, por se dar através do fogo, pode evocar associações negativas com a ideia de condenação e separação de Deus, mesmo que essa ligação seja mais simbólica do que teológica. Outro exemplo bíblico que reforça essa perspectiva negativa da cremação como punição pode ser encontrado em Jeremias 7, verso 31, onde o fogo era usado em rituais pagãos. O povo de Israel, em desobediência a Deus, oferecia seus filhos em sacrifício ao deus Moloque, queimando-os no fogo. Essa prática abominável foi severamente condenada por Deus e passou a ser um símbolo de perversidade e idolatria. Portanto, o uso do fogo para queimar corpos em um contexto de idolatria e rebelião contra Deus reforçou a visão negativa da cremação para os cristãos, associando o ato com práticas pagãs e distantes da vontade de Deus. Além disso, em Josué 7, nos versículos 25 e 26, encontramos um exemplo em que a cremação foi usada como uma forma de punição. Acã, após ter desobedecido a Deus ao roubar bens destinados à destruição durante a conquista de Jericó, foi apedrejado junto com sua família. Depois de apedrejá-los, o povo queimou os corpos, destruindo todos os vestígios de sua existência. Essa ação foi vista como uma maneira de erradicar a presença de Acã e seu pecado do meio do povo de Deus. A cremação, nesse contexto, foi um sinal de julgamento e aniquilação, servindo como advertência para o restante da comunidade. Esse episódio pode ter contribuído para a percepção de que a cremação está associada ao castigo e à eliminação, o que pode ter influenciado a visão negativa que muitos cristãos têm sobre essa prática. Mas existe o outro lado dessa moeda, onde a Bíblia também apresenta o fogo como um elemento de purificação. O fogo é frequentemente usado como símbolo de algo que refina e purifica,
limpando as impurezas e preparando algo para um propósito mais elevado. Em Êxodo 3, vemos o exemplo da sarça ardente, onde Deus se manifesta a Moisés. O fogo que não consumia o arbusto era uma evidência da presença santa de Deus, e Moisés foi instruído a tirar suas sandálias, pois estava em terra santa. Esse episódio sugere que o fogo, em algumas situações, pode ser um símbolo da presença divina e da santificação. O fogo também aparece como um agente purificador no processo de refinar metais, uma imagem usada nas Escrituras para descrever como Deus purifica seu povo, removendo suas impurezas, como está escrito em Malaquias 3 versos 2 e 3. No relato de 1 Samuel 31 dos versículos de 11 a 13, encontramos outro exemplo significativo relacionado à cremação. Após a morte de Saul e seus filhos, os filisteus penduraram seus corpos como troféus no muro de Bet-Sean. Em um gesto de respeito, alguns israelitas corajosos recuperaram os corpos e, temendo que os filisteus voltassem a desonrá-los, decidiram queimá-los. Embora essa não fosse uma prática comum entre os israelitas, a cremação foi usada nesse contexto específico como uma forma de proteger os corpos de uma maior profanação. Curiosamente, Davi, ao saber desse ato, agradeceu aos homens que resgataram e queimaram os corpos de Saul e seus filhos, indicando que, nesse caso, a cremação não foi vista como pecado ou algo contrário à vontade de Deus. Esse episódio nos mostra que, em certas circunstâncias, a cremação não é apresentada como algo inerentemente errado. Ao contrário, foi uma forma de garantir dignidade aos corpos de Saul e seus filhos. Isso sugere que o contexto e a intenção por trás da cremação são elementos importantes a serem considerados. A decisão de cremar ou enterrar deve ser feita com respeito, considerando as tradições, crenças e o desejo de honrar tanto o corpo quanto a memória do falecido. Portanto, a rejeição cristã à cremação muitas vezes está enraizada em uma visão tradicional e simbólica do fogo, que associa essa prática à punição ou a rituais pagãos. No entanto, a Bíblia também apresenta o fogo como um elemento de purificação e presença divina, mostrando que o uso do fogo por si só não é condenável. A cremação, quando feita com respeito e com a intenção correta, não deve ser vista como um obstáculo à fé cristã ou à esperança na ressurreição dos mortos. O foco do cristianismo está na promessa da ressurreição e no poder de Deus para restaurar nossos corpos, independentemente do que aconteça com eles após a morte. Vamos pensar sobre o que a Bíblia diz sobre a cremação. O primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 19 diz: "Com o suor do teu rosto comerás o pão até que voltes à terra, visto que dela foi tirado, porquanto és pó e ao pó voltarás." Essa passagem ressalta a conexão do ser humano com a terra e a mortalidade do corpo. Para muitos, a palavra pó que aparece no texto abre espaço para a prática da cremação, uma vez que, nesse sentido, a cremação, que reduz o corpo a cinzas, pode ser vista como uma forma acelerada desse processo natural de decomposição sem ferir o princípio do texto. Mas outros se opõem a essa ideia, entendendo que a expressão "até que voltes à terra" indica um processo que segue o curso da natureza e onde o corpo na sua integridade retorna ao ponto de início de sua existência. Com certeza, Gênesis 3 verso 19 não está nos orientando sobre como dispor dos mortos, mas apenas mostrando a condição decadente, mortal e corruptível do homem após o pecado. Sendo assim, a Bíblia, em si, não oferece uma diretriz específica sobre a cremação. No entanto, não podemos negar que, apesar de haver sinais da prática da cremação nos tempos bíblicos, o sepultamento era a prática mais comum entre o povo de Deus no passado. Um exemplo clássico é o de Abraão, que comprou um campo para enterrar sua esposa Sara, em Gênesis 23. Esse ato de sepultamento não era apenas um ritual, mas uma demonstração de amor e respeito pelo corpo de um ente querido. Da mesma forma, em Gênesis 50 verso 25, José pediu que seus ossos fossem levados à terra prometida, revelando o valor que o povo hebreu dava ao sepultamento adequado. Esses exemplos, no entanto, refletem mais uma prática cultural e histórica do que uma ordenança divina. Mas a principal preocupação dos cristãos está no fato de uma possível interferência da cremação na ressurreição. Quando falamos sobre a cremação e a ressurreição, muitos cristãos se perguntam se essa prática pode interferir de alguma forma na promessa bíblica de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Para compreendermos essa questão do ponto de vista bíblico, é importante examinar o que a Bíblia ensina sobre a ressurreição e o poder de Deus para restaurar o corpo, independentemente de sua condição física.
A ressurreição dos mortos é uma das doutrinas centrais da fé cristã. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo oferece um dos mais detalhados ensinamentos sobre o tema. Ele explica que o corpo que morre é como uma semente que é plantada na terra. Assim como a semente é enterrada, e o que brota é algo novo, o corpo físico que é sepultado ou cremado será transformado em um corpo glorificado na ressurreição. Paulo afirma que o corpo que é semeado é corruptível, mas é ressuscitado incorruptível. Esse princípio nos mostra que a ressurreição não depende do estado do corpo após a morte, mas sim do poder transformador de Deus. Outro aspecto que reforça essa ideia é o poder de Deus sobre toda a criação. Em Apocalipse 20, verso 13, lemos que o mar entregou os mortos que nele havia, indicando que mesmo aqueles cujos corpos foram perdidos no mar ou destruídos ao longo do tempo serão restaurados na ressurreição. Esse versículo é um testemunho claro do fato de que Deus, em sua soberania, é capaz de restaurar qualquer corpo, independentemente de como ele foi tratado após a morte. Assim, quer o corpo tenha sido enterrado, cremado ou destruído de outra forma, o poder de Deus garante a restauração no dia da ressurreição. Além disso, a Bíblia ensina que a ressurreição dos crentes não depende da preservação do corpo físico. Em Filipenses 3, verso 21, Paulo nos assegura que Jesus transformará o nosso corpo humilhado para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Isso significa que a promessa da ressurreição se baseia no poder de Cristo e na sua capacidade de nos dar um novo corpo, glorificado e imortal, semelhante ao dele. A condição do corpo após a morte, seja ele sepultado ou cremado, não limita o poder de Deus de nos ressuscitar. Também é importante ressaltar que, ao longo da história, muitos mártires cristãos tiveram seus corpos destruídos por fogo ou outros métodos brutais de execução. Isso, no entanto, nunca foi considerado um impedimento à sua ressurreição. O próprio Jesus declarou em João 6, verso 39, que é a vontade de Deus que nenhum daqueles que lhe foram dados se perca, mas que todos sejam ressuscitados no último dia. Se o próprio Senhor garante a ressurreição daqueles que o seguem, é evidente que a condição física dos restos mortais não é um obstáculo para ele. Portanto, do ponto de vista bíblico, a cremação não interfere na ressurreição. A fé cristã repousa na soberania de Deus, que criou o universo e todas as coisas. Se ele é capaz de chamar à existência o que não existe, então ele certamente pode restaurar os corpos daqueles que morreram, independentemente da forma de disposição de seus restos mortais. A cremação, como qualquer outro método de tratamento do corpo, não limita o poder de Deus de cumprir sua promessa de vida eterna aos crentes. Diante disso, os cristãos podem descansar na certeza de que a cremação não interfere na ressurreição. A promessa de que nossos corpos serão ressuscitados incorruptíveis está baseada na fidelidade e poder de Deus, e não nas circunstâncias físicas de como o corpo é tratado após a morte. A nossa esperança está firmada na obra redentora de Cristo e na garantia da vida eterna, e não na preservação do corpo terreno. No entanto, é essencial que qualquer decisão tomada sobre o destino do corpo após a morte seja feita com oração, respeito e consideração pela fé e pelas tradições. No cristianismo, a visão sobre a cremação está mudando, com muitos aceitando que, independentemente de como o corpo seja tratado após a morte, a esperança cristã na ressurreição permanece firme. Cada indivíduo e família deve, portanto, considerar suas próprias crenças e tradições ao tomar essa decisão tão pessoal. Assim como em muitas outras questões contemporâneas, o cristão deve procurar sabedoria e orientação espiritual ao decidir sobre a cremação. Concluímos que mais do que a disposição física do corpo, o foco deve estar em como vivemos nossas vidas e na nossa esperança eterna. A cremação pode ser uma opção válida para muitos, especialmente à luz de fatores práticos e culturais modernos. Assim, a escolha entre cremação e enterro é, em última análise, uma questão de consciência e de preferência individual, que deve ser tomada com sabedoria e fé. Oro para que o Eterno Senhor ilumine nossas mentes e corações diante das questões da atualidade, e que nenhuma dessas questões abale nossa certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. Se este conteúdo foi importante para você, valorize nosso trabalho comentando sobre o tema abordado, sempre levando em consideração a diversidade de opiniões. E não se esqueça de nos apoiar com sua inscrição e o like. Obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe.